9%. E aí, Pedro Duran, Petrobras Muito número, né? Muito número. Eu estava ouvindo e pensando assim, eu queria um efeito, queria uma arte. Ali do lado já colocando esses números, né? Porque são muitos dados, realmente às vezes é até difícil de conseguir se conectar. Por isso a nossa missão de traduzir para você que a Petrobras vai reduzir os preços de venda para as distribuidoras, que passará a ser, em média, 3,55 centavos por litro. É isso? E por que essa redução, Pedro? Porque milagre a gente não... como é que é? Quando a notícia é boa, como é que é? Não sei o quê. O santo desconfia. Alguma coisa assim, gente. Quando a notícia é boa, o santo desconfia, né? Adaptei a frase. Por qual motivo? Pois é, Elisa, vários fatores levaram a essa redução no preço do diesel. A verdade é que os especialistas com quem eu conversei, que monitoram o preço dos combustíveis, disseram para mim assim, espaço técnico para justificar essa decisão? Tem. Mas é inegável que existe um fator político, que está relacionado à inflação, que vem aumentando. E quando o governo anuncia, e a Magda, presidente da Petrobras, anuncia essa redução no diesel, muitos integrantes do PT comemoram, né? Inclusive o presidente do partido, Humberto Costa, postou lá no Twitter dele, diesel mais barato, efeito Lula. Efeito Lula mais ou menos. É porque tudo vai politizando. Efeito Lula numas, porque realmente tinha um espaço para diminuir o valor do combustível por conta do cenário internacional. Perguntei para vários especialistas sobre a questão da inflação, do impacto disso para a inflação, porque essa é a expectativa do governo, né? Um deles foi o André Braz, economista da FGV. Reduzir a inflação, é isso? Porque você tem um diesel mais barato, você reduz a inflação. Aí ele falou assim, Pedro, sabe qual vai ser o impacto direto na inflação da redução do preço do diesel? 0,0092. É pequenininho. Impacta, mas é um negocinho. Mas pode ser maior, por quê? A economia brasileira hoje está baseada no transporte rodoviário. Então, a gente leva para lá e para cá os nossos produtos sobre rodas, em caminhões, pelas estradas. Estamos falando de uma forma de transporte que tem o diesel como combustível. Então, o preço do frete deve ser impactado com essa redução. Redução de 17 centavos nas refinarias. Ela chega na bomba de gasolina um pouquinho menor. Preparamos uma arte para mostrar rapidamente aqui os fatores que significam ou que levam a ajudam a justificar essa redução no preço do diesel, para que a gente possa detalhar aqui, Elisa. Então, olha só. O que pressionou a queda? O dólar mais baixo. Nesse último mês, o dólar ficou mais barato em relação ao real. Fim do inverno no hemisfério norte. Isso é muito maluco, né? Porque as pessoas não têm noção, mas a temperatura, o clima muda a dinâmica de mercado. Você sabe que lá na Europa, nos Estados Unidos, etc e tal, eles usam diesel para calefação, para aquecer as casas, para aquecer os comércios, etc e tal. Quando acaba o inverno e começa a esquentar o clima, usam menos, a demanda é menor, o preço fica menos pressionado. Aliás, o preço do petróleo está pouco pressionado, esse é o nosso terceiro item aqui. E o mundo não tem, nesse momento, sinais de grande crescimento. As economias mundiais estão em nível de estabilidade, um crescimento pequeno ou até mesmo uma retração em alguns lugares, né? Uma recessão. Agora, pode acontecer de num futuro curto, médio ou longo, o diesel voltar a subir. Quais são os três fatores que estão no radar do mercado? A crise de oferta e guerras, ou seja, pode haver um problema por conta de novas guerras ou um agravamento de conflitos existentes, como o da Rússia com a União Europeia, ou da Rússia com a Ucrânia. O tarifaço do Donald Trump, que muda o cenário do mercado global e pode acabar pressionando o preço de algumas commodities, entre elas o petróleo, e a corrida armamentista da Europa. Porque, muito embora não tenha relação direta, ninguém usa petróleo para fabricar arma, você tem, com a corrida armamentista da Europa, um aquecimento da economia europeia, geração de empregos, movimentação de insumos, e tudo isso faz com que outras indústrias sejam impulsionadas. Então, por isso, pode acontecer de o petróleo subir e também o diesel. Então, com um passo de espera. A gente estava aqui falando sobre a crítica, né, que se faz, porque tudo politiza, ficou mais barato, então, porque o governo e a gente criticando. Agora, fazendo a atividade inversa, quando a gente fala de combustível, é muito comum. O combustível subiu,
Ah, é culpa... Não importa o governo, hein, gente? Não importa a raça, o pedigree do governo. Ah, é culpa do governo. Atacaram, gasolina está caro, é culpa do governo. Mas é quando cai o valor, a gente também procura outras alternativas. Estou fazendo uma meia-culpa até. Não, Elisa, mas a verdade é a seguinte, olha só. Eu monitoro os preços desde sempre, pelo menos 4 anos monitorando esses preços. Converso com especialistas praticamente toda semana. A verdade é, quando o preço tem espaço para subir, a Petrobras tem segurado, quando não dá mais, ela sobe o preço. Quando o preço tem espaço para descer, ela é rapidinha, vai e desce o preço na hora. Há uma crítica do mercado em relação a isso, inclusive, por parte daqueles acionistas da Petrobras, que ela tem impacto no lucro quando faz um movimento como esse. Mas, bem ou mal, foi uma estratégia de campanha, um discurso do presidente Lula. Ele foi eleito com essa bandeira de popularizar o acesso, inclusive, ao combustível. Todos sabem como o PT conduz a Petrobras. E ainda assim, o Lula foi eleito, ou seja, as pessoas apoiam, bem ou mal, esse projeto de condução. Então, não é ilegítimo que haja um controle de preços para garantir um preço mais barato para a população brasileira, porque, afinal de contas, essa foi a escolha da população. Pedro Duran trazendo para a gente aqui os avanços em cima dessa redução